Olá, eu sou a Lohane de Paula e eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre cálculo de preços. Essa aula aqui vai ser um aulão, né? Um masterclass, como as pessoas chamam, para poder falar para você um pouquinho sobre como é a constituição de preço, como é formado um cálculo. Vou mostrar para vocês algumas opções, né, estratégicas de posicionamento de mercado, dar uma pinceladinha a respeito de crenças, a respeito de outras coisas que são importantes também na hora de colocar preço nos nossos produtos e vou ensinar para vocês o cálculo de formação de preços. É uma aula, uma masterclass, mas eu acredito que já vai ser útil aí para você, para poder abrir para você essas perspectivas, né, de preços, de posicionamento, de produto, de concorrência, porque tudo isso é importante na hora de calcular os nossos preços e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Elas acreditam só que é pegar um valor e colocar no produto e colocar esse produto para venda que o cliente vai chegar e que ele vai comprar. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso. É claro que é uma masterclass, como eu disse, então a gente não consegue aprofundar muito nesse material. E aí eu deixo aqui para vocês, inclusive, um convite, caso vocês queiram se aprofundar, né, fazer um curso mais avançado. Eu tenho disponibilizado esse curso, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bem? Vou deixar o meu Instagram, né, é @lodepaula.brasil, mas eu vou deixar o Instagram também disponível para que vocês entrem em contato. Tá bom? E se tiverem dúvidas, também podem mandar através do direct no Instagram. Vamos começar então? Primeiramente, um cálculo de preços, né? Por que é importante a gente ter essa consciência de calcular preços? Quando você vai fazer um produto, que você vai disponibilizar esse produto para venda, e não somente produto, né? Pode ser uma revenda, pode ser uma prestação de serviços, como eu disse. Quando você vai colocar isso no mercado, disponibilizar isso para venda, muito provavelmente você já tem uma estrutura de custos atrás. Né? E como é que você chega nesse raciocínio? Como é que você pensa, chega na conclusão de que estrutura é essa? Se hoje você não fazendo absolutamente nada, não vendendo nada, não produzindo nada, não prestando nenhum serviço, dessa forma como você tá, você já deve alguma coisa? Já tem alguma coisa ali, alguma dívida, algum comprometimento que você tenha mensal, que você já esteja devendo sem fazer nada? Essa já é uma estrutura sua que já está montada ali para que você venha fazer, produzir, gerar alguma coisa depois, certo? Exemplo, hoje, né? Vamos supor que eu aluguei um espaço para poder vender os produtos que eu faço. Se eu tenho esse espaço alugado, eu fiz um contrato de aluguel, por exemplo, de 12 meses, eu entrar nesse espaço, eu sentar no chão dele e ficar lá esperando acontecer alguma coisa, eu já tenho esse aluguel para pagar. Né? Seja R$1.000, 2.000, 3.000, esse aluguel já é uma dívida que eu tenho que pagar em 12 meses. Da mesma forma, você pode pensar em energia elétrica, você pode pensar em gás de cozinha para quem produz, né, alimentos. Então a gente sempre tem uma estruturinha prévia que já condiz com o que a gente precisa fazer para a gente ter uma estrutura do que a gente vai fazer. Tá? Então isso já é uma coisa que tem que ser embutida no nosso cálculo de preço. E aí muitas vezes as pessoas também não percebem que existem custos ocultos, custos invisíveis, que são, na maioria das vezes, prejuízo, perda de tempo, né? Exemplo, se você empreende sozinha e você é a pessoa que produz, você é a pessoa que entrega, você é a pessoa que cria conteúdo para o Instagram, você é a pessoa que faz todas as funções. Se você já é essa pessoa, sua mão de obra é caríssima, né? Para pensar quanto que não seria o salário de um funcionário que faz tudo isso numa empresa privada, por exemplo. Né? Então, a sua mão de obra, ela é muito valiosa. E aí você vai fazer uma entrega, você para conversar com a amiga, aí você toma um cafezinho, aí aquela tarde que você teria, por exemplo, para produzir, para ir atrás de cliente, alguma coisa assim, você já desperdiçou a tarde inteira porque você ficou batendo papo. É óbvio que faz parte da vida da gente essa parte social, mas a gente tem que saber delimitar as coisas, porque essa hora sua já era. Né? Era uma hora que você deveria estar produzindo e que você ficou matando tempo, que você ficou ali batendo papo, ok, que é legal, que faz a gente feliz, mas infelizmente é uma fuga de dinheiro, né? É um custo invisível que você está tendo e que você não está incluindo nos seus produtos. Então, aonde que se torna extremamente importante o cálculo de preço? Nesse aspecto, né? A gente precisa embutir tudo isso dentro do nosso preço para que o nosso produto, o nosso serviço se pague. Então, não adianta, por exemplo, eu vou fazer um presentinho de Natal para entregar para os meus clientes. Então, eu vou, junto com o meu produto, eu vou mandar um mimozinho. Esse mimozinho também tem que ser pago dentro do preço. Né? Eu não posso pegar, é óbvio que eu não vou cobrar do cliente. Eu vou falar assim, sei lá, eu tô te dando um chaveiro, você vai me pagar 50 centavos por esse chaveiro. Vou embutir isso no preço do cliente. Não vou, é um presente para o cliente.
Porém, é um presente para o cliente. Dentro da sua estrutura, esse valor tem que estar lá. Então, se esse chaveirinho me custou 50 centavos, eu vou diluir esses 50 centavos dentro dos meus custos para repassar isso de alguma forma na minha compra. Tá? Então, essa é a principal importância do cálculo de preço, né? Onde você precisa entender por que você precisa, e eu imagino que essa fala minha aqui já tenha deixado você meio assim, né? Meio, opa, acho que tem uns dinheiros escapando aqui, né? Porque isso é pra gente realmente cair essa ficha de que muita coisa que a gente faz, principalmente quando a gente empreende, né, sozinho. Eu falo que é empreender em carreira solo. Quando a gente empreende em carreira solo, a gente muitas vezes não tem essa consciência que tudo isso está embutido no nosso cálculo de preço. E aí a gente simplesmente ignora tudo isso e vai fazendo, e vai trabalhando, e vai produzindo. E aí o que começa a acontecer? Alguém tem que pagar a conta. Se eu não pago pela empresa, eu vou tirar da minha casa. Né? E aí muitas vezes a gente compromete marido, a gente compromete o nosso salário, se a gente tem um outro emprego, a gente compromete às vezes até parente, né, mãe, alguma coisa assim. A gente começa a envolver as pessoas dentro do nosso negócio, porque a gente precisa do dinheiro para pagar todos os custos que geram um negócio, que não são poucos. Né? E aí a gente começa a... Um outro ditado que eu uso bem é começa a sangrar a vaquinha, né? A vaquinha tá lá dando leite dela todo mês e a gente começa a sangrar a vaquinha porque a gente precisa pagar as contas do nosso negócio. E não é assim que funciona, né? Quando a gente se disponibiliza a criar um negócio, a ter uma empresa, essa empresa precisa andar com as próprias pernas. É óbvio que se a gente tiver que investir nela, né, fazer um investimento inicial, se a gente tiver que colocar um dinheiro ali durante algum período, esse dinheiro é um investimento, então eu preciso receber esse dinheiro de volta. Né? Não é um dinheiro que eu vou colocar nela e beijo, tchau, ficou de presente. Não é. Em algum momento isso aí tem que retornar para mim. E aí a gente precisa ter essa consciência para a gente agir como empresária, agir com profissionalismo, porque senão a única coisa que a gente está fazendo é um hobby. Né? E aí a gente está tirando da nossa família, a verba da família para colocar nessa empresa. Certo? Então até aqui, importância do cálculo de preço. Espero que tenha ficado claro, tenha ficado esclarecido aí sobre isso para vocês. Até a próxima aula.